Olá, vamos agora para a questão 19, né, que é sobre funções da arte, mas que dialoga também com a arte moderna, né? Já sabemos, quando fala arte moderna, a gente já vai escapando de algumas funções da arte, né? Se afasta, por exemplo, de naturalismo, de função estética e algumas questões ligadas à beleza, tentativa de representação da beleza, algumas coisas assim. Então, vamos lá. Desde que podemos falar de um regime estético da arte, que se dá com o advento da modernidade, já está falando de arte moderna, segundo a tese de Jacques Rancière, a arte liberou-se não apenas de sua qualidade retórica, como também de qualquer regra específica e de hierarquias de tema e de gênero. Olha, se libertou de hierarquia de tema, significa dizer que o que a obra representa já não é uma coisa tão importante. A arte assume-se como um campo autônomo, autossuficiente, sem compromisso com o mundo exterior, ou seja, o que a obra está representando já não é uma coisa tão importante assim. Clement Greenberg, do famoso texto Pintura Modernista, elucida essa ideia, seguindo outro viés, quando afirma que, enquanto diante de um grande mestre, tendemos a ver o que há no quadro, quer dizer, o assunto, antes de vê-lo como pintura, vemos um quadro modernista antes de mais nada como pintura. Ou seja, na arte tradicional, primeiro eu vejo o tema. Isso é uma paisagem, isso é uma batalha que aconteceu no século tal. Essa é a representação do general fulano de tal. Essa é a princesa tal. Isso na arte tradicional. Na arte modernista, eu vejo principalmente os elementos intrínsecos da própria pintura. Eu vejo os elementos da pintura que estão ali trabalhados naquela obra. Então, a tendência na arte moderna, e quando a gente falar de arte moderna, nós estamos falando, quando falarmos de arte moderna, estamos falando das vanguardas, principalmente, estamos falando dos movimentos que aconteceram naquele período ali da primeira metade do século XX, que romperam com a arte tradicional, mais mimética, mais preocupada com a representação, e artistas que geometrizaram, que romperam com a cor. E principalmente quando a gente fala, por exemplo, no abstracionismo, em que os artistas estavam preocupados na própria relação entre os elementos da linguagem visual na sua composição, eles já não estavam mais preocupados com representação. Então, você está olhando na pintura em sua autossuficiência total. Então, o texto evidencia que, com o advento da modernidade, a arte se deslocou para enfatizar a função pragmática, quando eu estou analisando, a função da arte como uma arte que tem o objetivo de uma outra coisa, que é como, por exemplo, lá na pré-história. Uma arte em que os pintores queriam, acreditavam numa função outra da obra, para melhorar as caçadas ou alguma coisa assim. Função naturalista, quer dizer, uma imitação perfeita da realidade, mais parecida possível com a realidade, não. Ela fugiu disso. O tema já nem é tão importante assim. Inclusive, na arte abstrata, nem existe o tema. Formalista. Interativa? Não, interativa, quando uma função interativa é quando você pode manipular a obra, você pode alterar uma obra, você interage, o público é convidado a interagir
com aquela obra de alguma forma, como em algumas performances, em algumas instalações, que você pode circular por dentro dessa obra, alguma coisa desse tipo. Retórica quer dizer o que a obra significa, o que ela está dizendo, o significado daquela obra também não. Então, ficamos com a letra C, ou seja, são os elementos formais da composição que nos interessa a partir do desenvolvimento dessa chamada arte moderna, certo? Então, ficamos com a letra C.